O transporte marítimo é o maior veículo disponível atualmente e o maior para escoamento de mercadoria do planeta. Para o transporte marítimo, o navio é ferramenta essencial. Eles podem ser de várias dimensões, configurações, finalidades, além de adequar-se constantemente às especificações necessárias, em face da grande diversidade de carga, desde químicos, combustíveis, alimentos, areias, cereais, minérios, a automóveis e muitos outros tipos. O transporte marítimo pode ser dividido em longo curso e cabotagem. A navegação de longo curso é o serviço de linhas regulares, ou seja, navios maiores alimentam a distribuição de carga por navios pequenos. O longo curso é uma navegação internacional, que é o transporte de cargas entre portos e países diferentes. A cabotagem inclui todo o transporte marítimo de cargas entre portos nacionais. No comércio internacional, o transporte marítimo é o que move maior volume de mercadorias e um dos meios mais econômicos para se transportar grandes volumes, entre lugares geograficamente distantes. Dependem essencialmente da energia dos derivados de petróleo e consomem apenas 1/10 do combustível por tonelada-milha requerido pelo transporte terrestre. Empresas intervenientes na navegação. Vamos começar pelo armador. O armador é uma pessoa jurídica ou física estabelecida e registrada com a finalidade de realizar transporte marítimo, local ou internacional, através da operação de navios, explorando determinadas rotas e que se oferece para transportar cargas de todos os tipos de um porto ao outro. Ele não precisa necessariamente ser o proprietário de algum ou de todos os navios que está operando, podendo utilizar navios afretados de terceiros para compor sua frota. O que interessa é que opere navios. Temos também as agências marítimas. Elas são empresas que representam o armador em determinado país, estado, cidade ou porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. NVOCC – Transportador Comum Não Proprietário de Navio. Trata-se de um armador sem navio. O NVOCC trabalha com cargas fracionadas, sendo um consolidador de cargas, utilizando navios de armadores regulares. Ele emite seus próprios conhecimentos de transporte, que são os contratos de transporte porto a porto. Comissária de despachos. São prestadoras de serviços auxiliares para exportadores, importadores, armadores, agentes marítimos nas operações portuárias, agindo em seus nomes junto às repartições públicas, governamentais, armadores, agências marítimas, entre outros. Todas têm um despachante aduaneiro, que é uma pessoa física credenciada pela Receita Federal, para fazer os despachos aduaneiros das importações e exportações, junto às alfândegas locais. Transitário de carga, também conhecido como Freight Forwarder. É um prestador de serviço que está habilitado a fazer por seu cliente um trabalho completo, desde a retirada da mercadoria em seu depósito ou fábrica até a entrega no armazém do importador. Realiza todos os trâmites necessários, como reserva de espaço em veículo transportador, embarque, desembarque, emissão de documentos, negociação bancária de documentos, contratação de câmbio, ação junto às repartições públicas, agências marítimas, governamentais, entre outras. Cargo broker. Age em nome dos exportadores e importadores, obtendo os espaços necessários para o transporte da mercadoria. No modal marítimo, portanto, tem um papel de ligação entre o embarcador e o transportador, diretamente ou através de um agente marítimo. Tipos de navio. O cargueiro pode ser gearless, sem equipamentos próprios para carga e descarga, dependendo inteiramente dos aparelhos do porto, ou self-loading e unloading, dotados de equipamentos próprios para operação portuária. Não são mais normalmente construídos. Lash, navios porta-barcaças ou chatas. São navios especiais com capacidade para o transporte de barcaças ou chatas.
As barcaças são carregadas ao largo, por guindastes especiais de bordo, e descarregadas também à distância no porto de destino. Assim, operam em portos onde sua entrada é restrita em virtude da pouca profundidade do porto. Pode transportar qualquer tipo de mercadoria que possa ser acomodada nas barcaças, bem como utilizar-se da vantagem do transporte de mercadorias em contêineres. Sea Bee. Navio provido de elevador submersível e com vés aberto, que transporta barcaças ou chatas embarcadas ao largo, com capacidade para movimentar barcaças de grande porte. Apresenta as mesmas características dos navios leste, sendo, portanto, uma embarcação que pode operar longe do porto. Ele também pode se converter a um navio porta-container. Navio de carga geral. São navios convencionais destinados ao transporte de carga geral seca, normalmente embalada e transportada em volumes individuais ou paletizada. São do tipo mais antigo, sem nenhuma especialização. Serve para transportar qualquer tipo de carga, exceto congelada. Reefer Vessel. Navio frigorífico. É um tipo de navio semelhante ao convencional para cargas secas, com as mesmas divisões de decks e porões, sendo, porém, os seus porões devidamente equipados com maquinários para refrigeração, possibilitando o controle de diferentes temperaturas. Ele é apropriado para o transporte de cargas que exigem controle de temperatura, tal como carnes, frutas, verduras, laticínios, flores. Ele segue os mesmos princípios de capacidade dos navios de carga geral. Bulk Carrier, graneleiros. Consistem em navios especializados no transporte de carga sólida a granel, produtos como soja, milho, açúcar, minérios, fertilizantes. Existem navios mistos, o OBO, Ore Bulk Oil, que são graneleiros adaptados para transportes alternativos de minério de ferro, granéis sólidos e líquidos. Sua capacidade segue os mesmos princípios dos navios de carga geral. Tanker, navio-tanque. Navio especialmente construído para o transporte de carga líquida a granel, com divisões e porões, permitindo que, em caso de problemas em algum dos porões, seja possível evitar maiores danos e continuar com o transporte dos produtos nos demais compartimentos. Esse tipo de navio não tem divisão em decks, sendo seus porões contínuos, a partir do deck principal até o fundo. Podem ser encontrados alguns tipos deste navio especializados em determinadas cargas, como por exemplo, Product Tanker, navio-tanque utilizado no transporte de produtos diversos, tais como petróleo refinado, petroquímico, óleos minerais, entre outros. ULCC, Ultra Large Crude Carrier, navio petroleiro de grande porte, por exemplo, 300.000 toneladas, que depende de terminais especiais para sua atracação e operação. Temos também o Chemical Tanker, navio-tanque especializado no transporte de produtos químicos líquidos a granel, por exemplo, ácidos. Roll-on, Roll-off, conhecido como Roll-roll. Navio próprio para transporte de veículos. Os embarques ou desembarques se dão através de rampas próprias do navio, que fazem parte do seu casco, podendo estas estarem na popa, parte traseira do navio, ou na proa, parte da frente do navio, ou ainda nas laterais. Existem alguns roll-rolls que são feitos apenas para o transporte de automóveis e outros que adequam em seu deck um espaço para carregar contêineres. Full Container Ship, navio porta-container. É um tipo de navio especializado no transporte de contêineres, comportando todos os tipos, como dry, reefer, tanks, plataforma. Seus porões são determinados baias, que são numerados da proa à popa. Cada baia abrange a largura total do navio, ou seja, de bombordo a boroeste. Estes são divididos em colunas, formadas por células guias e compostas por várias camadas, que indicam a altura dos contêineres embarcados. A coordenada encontrada pelas baias, colunas e camadas é denominada slot e determina a posição e localização do contêiner dentro do navio. Principais rotas internacionais. O Canal do Panamá é um canal com 81 km de extensão, que corta o Istmo do Panamá, ligando assim o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Para transpor o desnível entre os oceanos, foram construídos 3 sistemas de comportas. Todas as esclusas do canal são duplas, de modo que os barcos possam passar nas duas direções. Os navios são dirigidos ao interior de esclusas por pequenos aparelhos ferroviários. O lado do Pacífico é 24 centímetros mais alto do que o lado do Atlântico e tem marés muito mais altas. O Panamá tem desde então melhorado o canal, quebrando recordes de tráfego, financeiros e de segurança ano após ano. O Canal do Panamá foi declarado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Canal Suez foi construído para ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, com o intuito de ser usado como via de circulação de navios.
Este canal artificial possui 195 km de extensão, 170 metros de largura e 20 metros de profundidade. Sua construção foi muito importante do ponto de vista do transporte marítimo, pois sem a sua existência, uma embarcação que saísse da Itália, por exemplo, com destino à Índia, teria que contornar todo o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Antes da construção do canal, o fluxo de mercadorias ocorria em terra, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. O Canal da Mancha é um braço de mar que é parte do Oceano Atlântico e que separa a ilha da Grã-Bretanha do norte da França e une o Mar do Norte ao Atlântico. O canal tem aproximadamente 563 km de comprimento e sua parte mais larga é de 240 km. Seu ponto mais estreito, o Estreito de Dover, tem apenas 33 km. A circulação marítima do Canal da Mancha é uma das mais intensas do mundo, com mais de 250 navios por dia. Essa circulação intensa há que somar os férreos que ligam a França à Grã-Bretanha por via marítima. Conhecimento de embarque, Bill of Lading. O conhecimento de embarque é o documento mais importante da navegação e um dos mais importantes do comércio exterior. É um documento de emissão do armador, podendo ser assinado pelo comandante do navio, bem como pela agência marítima representante do armador em seu nome. O conhecimento de embarque tem 3 finalidades. Ele é considerado um contrato de transporte, um recibo de entrega da mercadoria e um título de crédito. Por ser um documento de crédito, o conhecimento pode ser consignado e endossado a terceiros. Existem 3 modos de fazer a consignação: a ordem do embarcador, a ordem de alguém ou consignado a alguém. Na exportação, os conhecimentos de embarque podem ser endossados a terceiros. Os endossos podem ser feitos em branco ou em preto. Endosso em branco significa tornar o conhecimento ao portador, o que implica em dizer que quem estiver com sua posse pode reclamar a mercadoria. E o endosso em preto significa que o conhecimento é endossado a alguém definido, sendo que somente este poderá reclamar a mercadoria.